Olá, boa tarde. Você sabe o que significa a palavra abrogação? E a expressão data vênia? Se um juiz deferiu um pedido, significa que ele aceitou ou recusou? Esses são apenas alguns exemplos de termos muito usados e nem sempre compreendidos, principalmente para quem não tem ligação com o mundo jurídico. Nós fomos às ruas de São Paulo e constatamos que as pessoas têm dificuldades de entender algumas leis muito importantes, como as do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Penal. Entendimento de operário ou ruicola de menor de 18 anos ou maior de 60 anos ou pessoas portadoras de deficiência mental, interditadas ou não. O que você entendeu disso? Não entendi muita coisa não. Dependendo da ação judicial na qual se discuta a imposição da penalidade administrativa, não haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença. É isso? O que você entendeu dessa lei? Não tem nexo. De sinal vermelho, será? Não. O Juizado Especial Criminal provido por juízes togados ou togados e leigos tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. O que você entendeu disso, Mayara? Não entendi muita coisa. O que o senhor entendeu dessa lei aí? É lei sobre o quê? Então, eu quero que o senhor me diga, o que o senhor acha que é lei do quê? Agora você me pegou. Ficou meio confuso, né? Assim, a princípio eu entendi assim, que a facilitação da defesa dos meus direitos, mas inclusive com a inversão do ônus da prova, como se de um lado facilita e do outro, poderia dizer assim, seria contra mim, digamos assim? Não sei. Para falar sobre as expressões usadas no mundo jurídico, recebemos Rui Altenfelder, presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas, também aqui com a gente Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Participe da nossa conversa, mande as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, os endereços aparecem aí na sua tela. Uma boa tarde, obrigada pela presença dos dois. Bom, a gente viu aí inúmeras dúvidas da população. Nós, mortais, que não entendemos muito do mundo jurídico, não entendemos muitas palavras, né, que são usadas na lei e, enfim, no mundo jurídico em geral. Doutor Rui, por que essa linguagem do mundo jurídico ela é tão rebuscada? A que se deve o uso dessas palavras que são tão incomuns na linguagem falada, no dia a dia? Olha, eu acho que existem autores rebuscados e autores não rebuscados. Existem advogados prolixos e advogados não prolixos, como juízes, promotores, membros do Ministério Público, enfim. O mundo jurídico é formado por pessoas com poder de concisão, objetividade, precisão no falar e no escrever. E também por pessoas que são complexas, rebuscadas, né? E que inserem termos difíceis realmente de entender. Eu, particularmente, formado em 1962, sempre aprendi com os meus professores que o advogado, o jurista, ele deve ser objetivo, ele deve se fazer entender, tanto nas causas como nos artigos, nos memoriais, enfim, em tudo aquilo que ele se manifeste. Qualquer rebuscamento no seu falar, no seu escrever, leva a isso que os jovens aí que foram entrevistados por vocês ficam perplexos, não entendem. Mas são termos que estão nos códigos de defesa do consumidor, de processo penal, eles existem lá. Há uma necessidade desses termos ou para o senhor realmente dá para falar sobre mundo jurídico numa linguagem mais acessível? Mas é claro que dá. Por que eu preciso, quando discordo da opinião de alguém ou de um colega advogado ou de um juiz, usar a expressão data vênia?
Eu não concordo, eu discordo. Você me desculpe, mas a sua opinião não bate com a minha. Então, não há necessidade de você preencher o falar, o escrever, com linguagens rebuscadas. Doutor Marcos, o senhor concorda? Acha também que existe um exagero de formalidade e de termos difíceis, vamos chamar assim, por quem é do mundo jurídico? Algumas pessoas? Bom, eu diria, tem alguns lados essa questão. Um lado é que todo o sistema jurídico, a justiça, a evolução dela, em todos os sentidos, é muito mais lenta. Então, inclusive no que diz respeito à forma de manifestação. Enquanto o Poder Legislativo tem a sua modificação constante através das eleições, o Poder Executivo da mesma forma, o Judiciário não. As pessoas ingressam no sistema da Justiça e lá passam a vida inteira. E quem aprende num determinado sistema, numa determinada forma de manifestar, é muito difícil para essa pessoa buscar palavras que possam representar com a mesma precisão algumas outras expressões que não sejam populares. Me chama a atenção nessa matéria a questão do Código de Defesa do Consumidor, porque foi uma lei pensada, escrita, para ser de mais fácil acesso pelo cidadão. Isso houve discussão bastante ampla dentro do Congresso Nacional para que o Código de Defesa do Consumidor buscasse uma linguagem coloquial para fazer com que as pessoas compreendessem quais eram os seus direitos. Agora, é evidente, quando o Código fala, por exemplo, inversão do ônus da prova, é difícil encontrar, para quem é técnico, uma expressão que represente o fato de que alguém, quando acusa, ter a obrigação de provar a acusação. E vem o Código e diz, por ser o consumidor, alguém que tenha um poder jurídico, uma capacidade jurídica, econômica, cultural menor do que o fornecedor, o princípio é esse, que quando ele, consumidor, está numa causa, essa obrigação se inverte e é do fornecedor provar a sua, entre aspas, sua inocência e não do consumidor. Mas para encontrar alguma expressão que seja adequada a passar essa mensagem de forma clara para a população, mas de forma clara também para aquele que vai aplicar a lei, é muito difícil. Então, é por isso que tem essas duas visões, né? Doutor Rui, o senhor é presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas, que tem tudo a ver com esse nosso assunto. Queria que o senhor explicasse qual que é a função da academia. A função da academia é exatamente olhar para o universo das letras jurídicas, o aprimoramento das letras jurídicas. Aliás, vem bem ao encontro do objetivo deste programa. Nós procuramos na academia, em todas as nossas sessões, procurar incutir nos acadêmicos a objetividade, precisão, concisão, todas as vezes que precisem se comunicar com a comunidade. Um exemplo que eu digo está aqui do meu lado. O presidente da OAB de São Paulo, Marcos da Costa, é um excelente advogado, um profissional competente, conhece a fundo toda a legislação, porém, quando ele se comunica com esses 3 requisitos que eu mencionei. Ele é objetivo, é conciso e é muito preciso nas suas manifestações. É tão fácil a gente fazer isso. O Marcos mencionava, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor. Existem leis que pegam e leis que não pegam. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei que pegou. E pegou por quê? Porque, na sua essência, ele traz conceitos que interessam e protegem o consumidor. Agora, como diz o doutor Marcos, determinados tópicos da legislação têm redação rebuscada. E cabe ao intérprete, seja o advogado, seja o juiz, seja o membro do Ministério Público, ser claro naquilo que o legislador pretendeu e disse. Ainda falando, então, sobre o Código de Defesa do Consumidor, que a gente usou para fazer as perguntas à população, e também de outras leis, nenhum brasileiro pode alegar ignorância quanto às leis, ou seja, eles têm que seguir, mesmo que não conheçam todas.
praticamente impossível. Vocês que são juristas, normalmente não se sabem todas as leis. A gente tem muitas leis aqui no Brasil. Não podendo alegar ignorância, mas tendo esses termos tão difíceis, doutor Marcos, qual que é o conselho que o senhor dá para a população para tentar entender melhor essas leis, principalmente a do Código? A gente vê livrinhos no comércio, né? Às vezes, se a pessoa quiser consultar ali antes de fazer uma compra, como entender aquela lei que é tão importante, tentar driblar esses termos que são menos acessíveis. Deixa eu colocar antes uma outra dificuldade, que nós sempre brincamos. Se fosse fácil entender a lei a partir da sua mera leitura, os maiores especialistas em Código Penal seriam os presos, que têm todo o tempo do mundo para decorar o Código Penal. Há uma dificuldade adicional, que é a interpretação da lei não se limita, não mais às vezes, à sua leitura. É preciso saber inseri-la nas decisões dos tribunais. Às vezes o tribunal dá uma extensão maior àquela interpretação, às vezes dá uma interpretação mais restrita. E também à doutrina, também aos juristas que escrevem sobre o tema. De fato, há uma dificuldade gigantesca, mas que eu acho que, de um tempo para cá, me parece, essa dificuldade, as próprias pessoas que convivem na área jurídica têm procurado superá-la. Outro dia eu vi um julgamento no Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Barroso, no meio do julgamento, disse: olha, eu quero fazer uma anotação, porque nós temos muitos estudantes de direito assistindo a esse julgamento, e para que eles compreendam exatamente a extensão do que nós estamos falando. Então, se percebe, a partir do exemplo que vem do Supremo, com a TV Justiça, uma preocupação daqueles que se apresentam ou apresentam as suas concepções sobre determinadas teses ou determinadas matérias, a preocupação de torná-la acessível para aquele que está assistindo. A orientação é sempre, evidentemente, entender que a lei ela tem um conceito mais amplo, ela tem algumas disposições que são muito técnicas e a compreensão delas não tem jeito, é procurar o conhecimento técnico para fazê-lo. E quando se trata de algo de uma relevância maior, uma contratação, por exemplo, de um bem, ou, enfim, algum ato que eu vou praticar e que reclama efetivamente uma responsabilidade maior da minha parte, é procurar um profissional, um advogado, para dar a orientação adequada. Não tem jeito, né? Bom, a gente mencionou alguns termos jurídicos na abertura. Eu gostaria de agora explicar e contar e com a ajuda de vocês para a gente tirar essas dúvidas do nosso telespectador. A gente começou com abrogação. Revogação total de uma lei ou um decreto, de uma regra ou regulamento por uma nova lei, decreto ou regulamento. É ainda a ação de cassar, revogar, tornar nulo ou sem efeito um ato anterior. A explicação é essa. Doutor Marcos, você vai fazer um comentário? Fazer só o oposto do abrogar é o derrogar. Se fala abrogação quando a lei inteira perde eficácia, é revogada. E a derrogação é quando algumas disposições da lei são revogadas, mas permanecem em vigor outras disposições. Uma aplicação desse termo, doutor Rui, um exemplo que o senhor daria? Não, eu acho que está correto, com uma explicação precisa, como, por exemplo, o Marcos deu agora. Muito bem, vamos para o próximo. Então, que o doutor Rui até já deu uma breve explicação, data vênia, expressão respeitosa com que se pede ao interlocutor permissão para discordar de seu ponto de vista. Essa é uma palavra que facilmente pode ser substituída, né? Como o senhor Tem uns que exemplo. até acrescentam data máxima vênia. E aí é para intensificar? É a mesma coisa. Com a devida, aliás, com a devida desculpa, eu não concordo com o seu ponto de vista. Aliás, Rui, me permita, falta um pouquinho, às vezes, isso, nesse momento, nessas discussões, né, em que os debates se fazem ao estilo fla-flu, né? Eu estou com a razão, você não está, quem tem a razão é eu. Essa delicadeza, dizer, olha, eu tenho uma posição diferente, me perdoe, mas eu quero colocar, respeitando a sua posição, eu quero colocar uma visão diferente sobre esse fato. Não, evidentemente, essa expressão, mas a preocupação em ser gentil, não afrontar, é colocar uma posição diferente sem que isso represente um antagonismo, uma afronta
ao outro interlocutor. Muito bem. A gente tem um último termo aqui que foi mencionado, que esse é mais comum, principalmente em reportagem. A gente que trabalha com jornalismo normalmente usa esse termo. Deferir, aceitar um requerimento, um pedido, uma pretensão. Existiria algum sinônimo mais simples, assim, que a gente poderia usar, por exemplo, numa matéria jornalística? Eu acho que o deferir é muito preciso, né? Quer dizer, eu defiro, quer dizer, eu aceito, eu concordo, ou eu indefiro, eu não concordo, né? O in, eu não. Agora, o que o Marcos mencionava há pouco, eu acho que vale a pena a gente relembrar na precisão das palavras. Nós tivemos, na semana que passou, a votação na Câmara dos Deputados da aceitação ou não do pedido apresentado pelos 3 juristas, Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e a Janaína Pascoal, do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Que espetáculo vergonhoso, eu pelo menos reputo assim, aconteceu na votação dos deputados que foram à tribuna e não rebuscaram, mas, a meu ver, eles denegriram, muitos deles, a imagem da Câmara dos Deputados. A pergunta era: você está de acordo? Você recebe a denúncia ou não? A resposta era, como muitos declararam, sim, estou de acordo em receber a denúncia. Já que o senhor levantou esse tema, me fez lembrar, durante esse dia da votação, que todos, obrigatoriamente, acredito que seja isso, se dirigem ao presidente da Câmara como senhor presidente, como um certo respeito. A gente vê nos tribunais também que existe essa formalidade, esse rigor no tratamento das autoridades. Isso é uma coisa que deve acontecer, está previsto em lei. Esses ritos assim tão rigorosos, né, ou melhor, com tanto rigor, eles estão previstos, não é uma coisa que, como a linguagem jurídica pode ser simplificada? Tem que ser esse tratamento mais formal mesmo, doutor Marcos? Está previsto em lei, mas além da previsão em lei, isso ocorre no mundo inteiro. É o respeito à justiça. Mais do que o respeito àquele que está ocupando determinada função, é respeito à instituição. Então, há um formalismo, sim, quando se fala Vossa Excelência para o juiz, para o magistrado, Vossa Senhoria para um promotor ou para um advogado, que nós chamamos o doutor. Enfim, o que nós estamos fazendo é mais do que demonstrar o respeito para aquela pessoa, aquele agente que ocupa uma função naquele momento, é mostrar o respeito pela instituição, pela justiça. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa. A gente vai para um rápido intervalo. Continue participando. Veja agora os endereços. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a dificuldade de compreensão de alguns termos usados no mundo jurídico. Com a gente, Rui Altenfelder, presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas, e Marcos da Costa, presidente da OAB Seção São Paulo. Continue participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. E a Operação Lava Jato, em andamento há mais de 2 anos, foi responsável pela popularização de alguns termos jurídicos. A gente vai dar uma olhadinha em alguns deles, contar com a ajuda aqui dos nossos convidados para explicar para as pessoas alguns desses principais termos. Vamos começar com a condução coercitiva. Medida que obriga a pessoa a ser conduzida à delegacia pela autoridade policial. Em geral, a ação é determinada quando o indivíduo não atende a uma intimação de comparecer à presença do delegado sem dar justificativa. Explicação correta aqui, doutor Rui? E, bom, a gente tem visto isso. Quando que é determinado uma condução coercitiva, doutor Marcos? Quando há uma recusa, deveria ser. O cidadão tem que comparecer a uma delegacia, que antigamente se falava na justiça sob vara, que ele vai ter que comparecer a uma delegacia ou vai ter que comparecer em juízo para, por exemplo, prestar um depoimento e se recusa a fazê-lo. Então, ele tem uma obrigação de interesse público ouvir aquela pessoa,
ela tem uma obrigação social em prestar o depoimento e aí, não comparecendo, o Estado, o poder público, pode ir lá e fazer, e obrigá-lo enfim, a se encaminhar a uma delegacia ou numa outra hipótese, sem justiça. Então, Veja que aí houve até uma evolução, né? Como o doutor Marcos disse, no passado se falava, vai ser conduzido debaixo de vara. Houve a evolução e hoje eufemismo, E era vara mesmo, obrigatória, era vara condução mesmo, no sentido coercitiva. O sujeito ia lá e obrigava, vem cá, e era vara mesmo. então é uma condução para fazer um O sentido depoimento era esse. obrigatório, não Isso. tem como escapar. Isso. Vamos É dar uma uma obrigação olhadinha. dele. Vamos dar uma olhadinha então aqui no nosso próximo termo. Esse a gente escuta muito, em delação premiada, os acusados podem ter as suas penas reduzidas caso concordem em fornecer informações que ajudem nas investigações. Algum complemento a fazer aqui? Eu faço só uma observação. Eu acho que melhor do que delação premiada é confissão premiada. É o ato de quem se confessa, dá detalhes de todos os atos criminosos que ele participou, não é? E em troca dessa confissão, ele tem um prêmio, que é a redução da pena. Porque em todos os casos, a pessoa que faz a delação premiada também está envolvida com aquele delito, com aquele crime. Ele tem que ter conhecimento. Eu só ia também acrescentar uma informação que é um instituto novo. Nós não temos uma tradição no Brasil. Então, nós estamos aprendendo a trabalhar com esse instituto, inclusive no que diz respeito A delação premiada. à delação premiada. Nós não temos uma cultura em relação a isso. A possibilidade de alguém denunciar outra pessoa, alguém, na linguagem mais popular possível, dedurar, né? Porque foi o fulano que fez e aí recebeu um prêmio por causa disso. Agora, é um instituto novo que tem servido aí, principalmente nessa operação, mas em outras operações também. O que nós estamos vivenciando agora é como fazer isso sem ultrapassar certos limites. E isso nós temos que aprender utilizando os instrumentos para saber até que ponto ele pode representar simplesmente uma delação abrangida para a justiça, ou se ele ultrapassa o limite e representar, por exemplo, uma chantagem do Estado, dizer, ou você faz isso, ou se não fizer, a sua esposa vai presa, seu filho vai preso, nós vamos fazer isso contra você. Isso nós temos ainda que aprender um pouco para lidar com essa nova instituição da delação premiada. E lembrando que a confissão premiada, ela não é coercitiva, ela não é obrigatória, é espontânea. Quer dizer, participa da delação ou da confissão, para ser preciso, quem quiser. Bom, vamos ao próximo termo, então. Usufrutuário. Esse parece uma mistura de palavras, assim, cotidianas, né, pra gente. Aquele que não é dono, mas tem direito por lei de usar determinado bem. Como se explica isso na prática aqui pra gente, doutor Marcos? Imagine, por exemplo, uma senhora, né, uma viúva, que queira ceder o seu patrimônio aos filhos, mas que por não ter aonde morar, queira continuar fazendo uso daquela casa até o final da vida dela. Então, o patrimônio, o dono daquele imóvel, passa a ser o filho ou a filha. Mas ela tem o direito, até o seu falecimento, a continuar morando naquela residência. Está explicado. É um termo que vem do Código Civil, quando ele foi elaborado em 1916, e permanece até hoje. E não há dificuldade no seu entendimento, como o Marcos da Costa demonstrou. Bom, a gente recebeu aqui uma participação da Lourdes Araújo Andrade pelo Facebook. Ela diz, reforma linguística já na área jurídica, para que todo mundo tenha acesso a todas as leis. A gente vê em outros idiomas e recentemente também aqui no Brasil uma reforma gramatical da língua portuguesa, até para se atualizar dessa linguagem mais falada, porque a linguagem ela vai realmente se transformando. O senhor já defendeu que essa dificuldade de fazer as pessoas entenderem cabe muito também a quem está falando, aquela pessoa que estudou para interpretar aquelas leis. O senhor acredita que é possível haver uma reforma ortográfica, digamos assim, dessas linguagens jurídicas, para que
também a gente não precisa depender só do interlocutor que vai explicar essas leis para a gente? Essa ideia aqui da Lourdes de uma reforma ortográfica na linguagem jurídica é uma coisa que pode acontecer? Eu acho que a pergunta da Lourdes vai bater na reforma do ensino jurídico do país. O excesso de faculdades, hoje são cerca de 1.300 faculdades. O Marcos tem um diretor lá da OAB, foi o antigo presidente da OAB, doutor... Qual que é o Durso? Doutor Durso. Doutor Durso, que foi presidente da OAB, disse que foi visitar uma faculdade de Direito num bairro aqui de São Paulo. Procurou o número e achou, era uma padaria. Aí ele entrou na padaria e perguntou, aqui não é a sede de uma faculdade X? Ele disse, só que a faculdade funciona no 3º andar. O Marcos foi ao 3º andar, era uma sala com poucos livros, era uma faculdade de Direito. Ao que o Marcos, na saída, declarou, aqui se fabrica sonhos de manhã na parte de baixo e sonhos à noite na parte de cima. Quer dizer, essa reforma que a nossa telespectadora propõe deve começar nas faculdades de Direito. Então, isso pode ter a ver também com a questão da dificuldade da linguagem jurídica? Ela pode ter a ver com esses altos índices de reprovação que a gente vê nos exames da ordem? Cada novo exame é um índice mais alto, varia um pouco, mas sempre reprovando muita gente, doutor Marcos? Talvez sim, talvez a pessoa não consiga expressar, do ponto de vista técnico, aquilo que ela está tentando passar no papel, no seu exame. Eu diria o seguinte, eu acho que há uma tendência, por conta das novas mídias sociais, os jovens hoje aprendem a se comunicar de uma forma diferente. Hoje já não tem aquele convívio com os pais, hoje já não tem aquele convívio social maior, físico. As pessoas, o Twitter, por exemplo, pouquíssimos caracteres. Então, eu acho que vai haver, na medida que essa nova geração chegue ao status profissional, advogados, juízes, promotores, enfim, elas vão trazer uma cultura diferente e haverá, certamente, uma mudança. Espero que uma mudança, sempre a expectativa de uma mudança para melhor. Então, eu acho que com isso nós vamos ter uma aproximação. Por conta também dessa divulgação maior de todo o sistema jurídico. Hoje a mídia, e através da mídia, a sociedade olha para a justiça de uma forma diferente. Debate, discute, coisa que não fazia antigamente. E com isso acho que vai haver cada vez mais um casamento, uma aproximação entre aquele que fala, a palavra que utiliza, para se fazer compreender pela sociedade. Muito bem. Doutor Marcos da Costa, doutor Rui Ottenfelder, muito obrigada pela presença dos dois, pelos esclarecimentos, por traduzir alguns desses termos tão corriqueiros na nossa vida. Obrigada pela sua participação também. JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os programas anteriores. O endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura. A gente volta amanhã 12:30. Uma ótima tarde para você. Até lá.